Por que o seu vendedor não fecha mais vendas? E o que você, gestor comercial, pode fazer para mudar isso? Prazer, eu sou Paulo Araújo, criador da mentoria Método Clientar para empresas B2B como revendas, indústrias, especialista em gestão comercial, fundador da Clientar CRM, autor de livros, palestrante e também criador do canal O Papo é Vendas no YouTube. Bom, vamos discutir hoje um tema de que o gestor pode fazer para ajudar o seu vendedor a fechar mais vendas. Eu vejo muito vendedor reclamando, né, que o líder não ajuda, ou então o líder só cobra, 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 e vejo muito líder reclamando também do vendedor, que o vendedor não faz o que precisa ser feito. Em vez de um reclamar do outro, vamos dar um jeitinho nessa situação, vamos pensar algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar essa performance. Por que seu vendedor não fecha mais vendas? E o que o gestor comercial pode fazer para mudar isso? Bom, primeira coisa, cobrar só resultado, cobrança pela cobrança, não constrói processo. Então, aquela reunião de cobrança, sabe? Aquele gestor que gosta de bater a mesa, erguer a voz, aquela motivação rasa, vamos lá, mas tem um preço, tem um produto. Pode até funcionar por um tempo, mas ela não é efetiva. Depois, o time só aprende a como ignorar essa pressão. A cobrança rasa, a cobrança pela voz alta, que, ao meu ver, é um tanto quanto estúpida, não vai funcionar nunca. Se fosse assim, meu amigo, toda a empresa era campeã mundial de vendas. Eu tenho que fazer o quê? Construir um processo para aí sim poder cobrar o meu vendedor dentro de uma rotina definida. Então, antes de sair aí contratando treinamento, fazendo treinamento, descubra realmente onde a venda trava em cada vendedor. Por quê? Você tem uma equipe, ok? Mas cada vendedor tem uma dificuldade diferente. Normalmente, são 3 pontos onde a venda trava. Prospecção fraca, ou seja, não faz a pré-qualificação de forma adequada. E isso tem um impacto muito forte a médio e longo prazo na carteira do vendedor. Proposta parada, sem follow-up, manda proposta, 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 não acompanha, só acompanha aquelas que vem na cabeça, normalmente as de maior valor. E técnicas de fechamento. O fechamento não avança, porque o vendedor só sabe falar de preço. Cada gargalo pede uma solução diferente. E a gente vai mostrar aqui como é que você pode ajudar o teu vendedor. O gargalo que mais me incomoda, confesso a vocês, é o vendedor mandar a proposta e não acompanhar adequadamente. Não por preguiça, mas por falta no sistema. Normalmente, as empresas não têm um sistema CRM que mostra quantas propostas estão em aberto e quantas propostas em aberto estão sem acompanhamento há 3 dias, por exemplo, 5 dias, por exemplo. O nosso CRM traz isso. A proposta sem acompanhamento me incomoda, por quê? Porque é dinheiro na mesa. E às vezes o vendedor acompanha somente aquelas de maior valor, né? Aquelas da correria, porque ele está acompanhando uma e já está mandando outra. Então, é necessário eu conseguir fazer um acompanhamento mais adequado, ter um processo um pouco mais adequado, principalmente em cima de proposta. Paulo, não estou nem mandando tanta proposta assim. O problema maior está na prospecção, lá na fase de pré-qualificação. E quando fala prospecção, às vezes é até pré-qualificar clientes mesmo que já estão até comprando de você, sabe? Mas se compram pouco, só tomam tempo e não compram quase nada, é preciso pré-qualificar para ver que tipo de atendimento você vai dar a esse cliente. Por quê? Porque nem todo cliente merece a mesma atenção. Clientes de alto ticket não podem ter proposta sem acompanhamento há mais de X dias. É a prioridade máxima. E às vezes eu vejo muito vendedor se escondendo na prospecção fria, porque ligar e perguntar quem é o comprador, né? O que a empresa compra, não compra, se eu posso mandar um folder de apresentação, é a coisa mais fácil do mundo. Aí não dá continuidade. Então, especialmente aquelas propostas com ticket mais alto, não pode ficar sem complemento a mais do que 3, 4 dias. Em exemplos de revendas, né? 3 dias no máximo. O cara pede a cotação, às vezes fecha no mesmo dia, tá? Eu tenho que ter esse complemento um pouco mais estruturado. Vou mandar uma frase no WhatsApp, vou fazer um contato telefônico, tudo, mas sem ficar aquele papinho furado que, o cliente não me dá retorno. Então, eu vou começar a priorizar, a ter processos mais claros em cima de etapas, especialmente propostas de alto ticket, que trazem mais resultado para o meu negócio. E o gestor não pode, de forma alguma, cometer esse erro, que é assumir a venda do seu vendedor. Ou seja, ele pega as negociações de maior valor, que o vendedor às vezes trava, e ele assume a venda, resolve o caso, mas cria uma dependência. Eu sei, Paulo tem que pagar conta, Paulo tem boleto para pagar, Paulo tem isso, tem aquilo, mas você não pode fazer pelo seu vendedor.
Você precisa entender que o seu trabalho maior como gestor é criar e desenvolver uma equipe de vendas com alto desempenho. É criar uma forma de atuação padrão entre os vendedores, para você poder fazer uma avaliação de desempenho muito mais concisa, muito mais baseada em dados e fatos, e aí sim elevar o nível da sua equipe. Não resolva pelo vendedor. Pergunte para ele o que você faria, como você argumentaria, aí você vai corrigindo. Se você resolve muito pelo vendedor, ou o vendedor não serve para a tua empresa, ou você não está liderando de forma estratégica. Você está sendo apenas um super vendedor. Como é então que o gestor lidera por processo? Primeira etapa, diagnóstico da forma de atuação de cada vendedor. É sentar do lado mesmo, olhar as mensagens que ele está mandando, como é que ele está escrevendo, perceber como é que está a argumentação, perceber como é que está o uso do CRM, se está um uso mais qualitativo ou só está um uso, né, para enganar o gestor. Começar a perceber como é que está a forma de atuação desse vendedor. Depois, você monta um plano de ação, eu chamo de PDP, né, ou PAV, com as prioridades do que desenvolver naquele vendedor. O que eu preciso desenvolver e treinar para aquele vendedor? É melhorar a argumentação dele nos nossos produtos e serviços? É melhorar a argumentação dele em relação à objeção? Em relação à nossa proposta de valor? Como é que eu ajudo ele a fugir do preço e vender valor? Como é que eu ajudo ele a melhorar, né, o uso dele pelo CRM? Como é que eu faço ele entender que o CRM é para ajudar ele a vender mais e melhor? Quais são os relatórios que ele deve tirar? E aí, depois desse plano de ação implementado, você começa a acompanhar os indicadores e a taxa de conversão. Ou seja, está aumentando ou não as vendas. Os indicadores mostram o caminho, mas o caminho final é: está aumentando ou não as vendas? Está atingindo a meta ou não? É assim que o gestor lidera. É assim que o gestor cria uma equipe de vendas com alto desempenho. É rotina, é trabalhoso, tem dia que é chato, tem dia que dá vontade de esganar o vendedor, ou o vendedor esganar o chefe, não é isso? Tem aquela brincadeirinha, né? Senhor, meu Deus, né? Me dá paciência, porque se o senhor me der forças, né? Eu brigo com ele, né? Não, gestão é rotina, vendas é rotina. Essa etapa aqui é fantástica, essas 3 etapas. Por quê? Porque você, com o tempo, vai conseguir descobrir como atua cada um. E você começa a ter a equipe do jeitinho que você deseja que ela atue. Quais são os números que eu devo acompanhar? Conversão de propostas por perfil. Quantos clientes próximos estão se tornando ativos? Quantos clientes inativos voltaram a ser ativos? Conversão de proposta por nicho. Quais são os nichos que te interessam? Exemplo. Ah, Paulo, para a gente aqui é interessante aumentar as vendas para frigoríficos. Frigoríficos aceitam melhor nosso produto. Frigorífico é mais fácil para vender, por N motivos, sei lá. Quantas propostas foram emitidas para frigoríficos? Quantas foram convertidas por vendedor? Nicho não é para ter 20 nichos, não, hein? É 2, 3 nichos prioritários. Qual é o tempo entre o envio da cotação e o fechamento? Nosso CRM traz isso. Enviou, fechou em X dias, tempo médio, X dias. Quais são os motivos das perdas mais registradas? Porque ele perde. Você perceber que está muito lá, preço, 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 dá-lhe treinamento de preço. Você percebe que está muito lá, cliente não me dá retorno, cliente não me dá retorno. Está faltando um follow-up mais estruturado. Então, comece a perceber quais são os motivos de perda mais comuns do seu vendedor. E sempre compara cada vendedor, os motivos dele, com o motivo do resto da equipe, para você ver se ele está destoando muito ou não. Então, isso eu tenho que acompanhar semanalmente. O CRM é diariamente. Porque a técnica funciona, mas não funciona sozinha. Não adianta eu treinar, explicar e não acompanhar. Senão o treinamento fica só decoreba. Eu tenho que revisar essa bendita aplicação toda semana. Eu tenho que revisar se aquilo que foi treinado, aquilo que foi definido, está ocorrendo na prática. Até entrar na rotina, até se tornar uma coisa natural. Quando a gente começa uma academia, o professor não dá para a gente uma série de exercícios? Os primeiros dias fica perdidão, não é isso? Professor, qual que é o exercício mesmo? Qual que é o aparelho mesmo? Depois de 7 dias, já começa a estar na cabeça. Eu vou chegar a fazer isso, depois é isso, depois é o supino reto, é o supino não sei o quê, e você grava na sua cabeça, ou seja, entra na rotina. É a mesma coisa, não adianta treinar para virar decoreba. A gente não quer decoreba, a gente quer um treinamento voltado para a necessidade de cada vendedor, que seja prático e vai revisar essa aplicação até perceber que entrou na rotina do vendedor. Tem gente que incorpora rápido, tem gente que demora um pouquinho mais para incorporar.
você vai ter essa paciência para ter uma equipe atuando da forma que você deseja. Então, nós vamos trocar aquela cobrança, aquela pressão desnecessária por uma construção de processo em cada reunião. Exemplo, estou dando exemplo da cotação porque é dinheiro na mesa, tá? Pegue 3 cotações mais travadas na semana, junto o grupo e discute. O que poderia ter sido feito? Sabe aquela cotação que você perdeu, não queria ter perdido? O que poderia ter sido feito? Ou então uma cotação que está rolando. Olha, o que a gente pode fazer? Tem um cliente nosso que fez isso durante 3, 4 semanas. E a equipe dava ideias, dava ideias, dava ideias. Algumas dessas ideias foram incorporadas ao processo. Todo mundo tinha que fazer. E tivemos bons resultados. Ah, mas cada um faz do seu jeitinho. Cada um faz do seu jeitinho, mas todo mundo tem que fazer. Se nós temos uma churrascaria e nós contratamos 5 churrasqueiros, todo mundo tem que assar carne, correto? E cada um não pode assar do jeito que quer. Ah, a minha picanha vai ser com sal grosso temperado, a do outro só faz com sal grosso fino, a do outro só faz com, né, sal grosso argentino. Não, a gente tem que ter um padrão. E aí, claro, dentro desse padrão, cada um usa os seus dons pessoais. Então, antes de você demitir um vendedor, olhe para os processos, que demitir é caro, é ruim ficar trocando vendedor o tempo todo, tá? Você só vai demitir depois que você pensou, tá bom, ele está convertendo pouco. Quais são as dificuldades? Eu vou treinar, eu vou medir. Você vai montar um plano de ação para cada vendedor. Eu chamo de PDP ou PAV. PDP, Plano de Desenvolvimento Profissional, e o PAV, Plano de Ação de Vendas. Tem algumas aulas minhas no YouTube sobre isso também. E eu já vi vendedor que converte pouco, passa a converter muito bem, depois a carteira de clientes está organizada e ele tem um acompanhamento de perto pelo líder. Esse acompanhamento às vezes dura 2, 3 semanas, até um mês, não importa. Mas se você contratou aquela pessoa, é porque você acredita que ela pode dar conta. Porque é muito fácil na entrevista o vendedor falar que faz, que acontece. Mas depois que entra, né, cada empresa tem a sua cultura, tem o seu jeitinho de operar. E a coisa às vezes não tem aquele início tão esperado. Então, você, antes de emitir, você vai pensar: como é que estão os processos? Ele conhece os processos? Ele executa os processos? Como é que está a carteira dele? Está bem qualificada? A carteira dele está bem organizada? E aí sim você vai analisando o que ele tem feito em termos de prospecção, proposta, fechamento, e você vai começar a fazer o quê? A tua função de líder, que é criar uma equipe de vendas uniforme. Criar uma equipe de vendas que tenha uma forma de atuação que garanta atingir os números que você deseja. Lembre-se, vá no meu site pauloaraújo.com.br, o site da Clientar CRM. Lá você encontra muito conteúdo. Tem e-book, tem artigos. Aqui no YouTube tem um monte de vídeo também. Deslincha esse tema, descubra também quais são, né, os pontos que você precisa melhorar a tua liderança, para que você possa fazer um bom trabalho. A grande sacada em vendas é construir um time que funcione, e isso demanda tempo. Pensa como se você fosse um técnico de futebol. O técnico não chega em um mês, 15 dias, cria tudo do jeito que ele quer. Não, é preciso tempo. É preciso conhecer bem cada vendedor da equipe, os pontos fortes, os pontos a desenvolver. Isso é gestão. Aí sim, o seu vendedor vai vender mais e melhor. E você, com dados e fatos, e sabendo exatamente onde precisa atuar. Valeu? Até a próxima.